Bem-vindos à disciplina de Banco de Dados Geográfico do curso de especialização em Geoprocessamento. Meu nome é Sérgio Souza Costa e estarei com vocês nessa jornada, onde iremos explorar alguns conceitos sobre banco de dados geográfico. Nessa videoaula, iremos tratar de dois pontos relevantes para a compreensão de banco de dados geográfico. Primeiro, iremos apresentar a linguagem SQL. Essa linguagem que é amplamente utilizada pelos sistemas de gerenciamento de banco de dados, muito conhecida pelos profissionais da computação. Em seguida, iremos apresentar brevemente as extensões faciais, lembrando que, no encontro presencial, foi dedicado a explorar esses conceitos e ferramentas, aonde foi elaborado um tutorial específico para ajudá-los na compreensão desses conceitos. A linguagem SQL é uma linguagem padrão para consulta e manipulação de dados em banco de dados relacionais. Seu nome vem do inglês Structured Query Language, algo como linguagem de consulta estruturada. Porém, como dito anteriormente, ela não é limitada apenas à consulta. Ela evoluiu a partir da linguagem SQL, que foi desenvolvida pela IBM na década de 70. E está em constante evolução, como podemos ver aqui. A versão mais recente é de dezembro de 2016. A linguagem SQL é específica para operar dados em bancos de dados relacionais e, atualmente, objetos relacionais. Então, primeiro precisamos entender alguns elementos. Considere uma tabela ou relação produto, com os seguintes campos ou produtos: nome, preço, categoria e marca. E 4 linhas, que lembra que era também chamado de tuplas. Podemos ressaltar que uma tupla ou uma linha é usualmente referida como registro, enquanto a tabela também é referida como uma coleção de registros. Outro conceito importante é o de tipo, dado que todo atributo tem um domínio, ou seja, ele tem um tipo de dado. Os tipos de dados básicos são caracteres, como char ou varchar, numéricos, como int, big int, small int, float, e diversos outros, como money, date, time. Por fim, uma tabela pode ser descrita textualmente pelo seu nome e dos seus campos: produto, nome, preço, categoria e marca, nesse caso. A chave primária pode ser marcada por um sublinhado para destacá-la. A linguagem SQL engloba operações para criação de dados, como create table, create database, os alters, alter table, operações de drop, como drop database, são operações que removem um determinado objeto. Operações de manipulação de dados, como as operações de select, de insere, update e delete. E operações para controle de acesso. Lembrando que os sistemas de gerenciamento de banco de dados são, em geral, implementados como servidores. E como servidores, ele tem um controle de usuários. Nessa videoaula, iremos destacar apenas as operações de manipulação, mais especificamente o select. Na aula presencial, será trabalhados alguns outros comandos, como comandos de definição de dados. A forma mais básica de um select é a seguinte: select, lista de campos, from, ou seja, a partir de uma lista de tabelas, where, ou onde, uma determinada condição. Por exemplo, select asterisco, asterisco nesse caso significa todos, from, produto, ou seja, a partir da tabela produto, onde, where, qual é a nossa restrição? Apenas aqueles produtos onde a categoria é igual a eletrodoméstico. Neste caso, ele vai retornar uma tabela com os produtos que atende essa restrição dada. Agora, um outro exemplo onde não vamos selecionar todos os atributos, vamos selecionar apenas nome e marca daqueles produtos que o preço é maior do que 1000.
Nesse caso, ele vai gerar a seguinte tabela, né, com os produtos da Samsung, né, um celular Galaxy e uma TV, uma Smart TV, também da Samsung. Nesse exemplo agora, vamos trabalhar com duas tabelas. A primeira tabela, denominada produto, e uma segunda tabela, denominada empresas. Observe que os valores do atributo marca da tabela produto coincidem com os valores enome da tabela empresa. Nesse caso, dizemos que o atributo enome é uma chave primária em empresa, enquanto marca é uma chave estrangeira em produto. Ela é que é utilizada para fazer a ligação entre essas duas tabelas. Para entender melhor, vamos ver uma consulta, né? Por exemplo, selecionar o nome do produto, o preço, apenas daqueles produtos que estão localizados no Brasil, ou seja, de empresas localizadas no Brasil. Então a gente vai selecionar pnome, preço, from, as duas tabelas, produto e empresa. Tenho que fazer o join, essa ligação entre a chave estrangeira, marca, da tabela produto, e a chave primária, enome, da tabela empresas. E adicionar a restrição que a gente quer, nesse caso, apenas para aquelas empresas que estão localizadas no país Brasil. O resultado é essa tabela, né? Então, com esses dois produtos aqui que podem ser vistos. O select ainda suporta operações de agregação, né? Como sum, né, que faz uma somatória de todos os valores de uma dada coluna, count, muito utilizado para contar a quantidade de registros, né? As operações mínimo, máximo, média, são também muito utilizadas. Aqui temos um exemplo onde selecionamos a soma do produto, do atributo preço, né, para todos aqueles produtos produzidos no Brasil, né? Então, select sum preço, from das duas tabelas, produto e empresa, a marca é igual a name, ou seja, estamos fazendo aqui, novamente aquele join, e do país Brasil. Então, é o mesmo select com a diferença que agora a única informação que a gente quer é a somatória dos preços. Ele vai pegar os dois produtos de empresas localizadas no Brasil e fazer a somatória. O único resultado vai ser esse valor, 449,98. Nas referências e no material, nosso fascículo, vai ter bastante coisa sobre as cláusulas group by, order e have. Então, dê uma consulta para entender melhor esses conceitos. Depois dessa breve introdução ao SQL, podemos falar das extensões espaciais. Com a evolução dos bancos de dados, surgiu o que se denomina-se como objetos relacionais. Esses bancos de dados permitem que o usuário crie seus próprios tipos de dados, suas próprias formas de indexação. Então isso abriu a possibilidade de criar extensões aos bancos de dados relacionais. Essas extensões foram criadas para os bancos de dados relacionais já existentes no mercado. No nosso caso, a gente está interessado nas extensões espaciais. Por exemplo, a extensão PostGIS ela foi criada para o banco de dados relacional Postgres. Mas tem extensões também para o Oracle, para o MySQL e para o SQL Server. Nesse curso, nós vamos dar mais atenção para o PostGIS, por ser aberto, principalmente. Os bancos de dados que possuem essa extensão são referidos como bancos de dados espaciais ou geográficos. Então, um banco de dados espacial é nada mais que aquele que armazena e manipula objetos espaciais como qualquer outro objeto. Uma outra definição, dada por Gucci em 1994, é um banco de dados que oferece tipos de dados espaciais, linguagem de consultas, índices espaciais e joins espaciais. Deste modo, as extensões espaciais precisam dar suporte a três aspectos principais dos gerenciadores de banco de dados, que são os dados espaciais, funções espaciais e índices. Por exemplo, enquanto os bancos de dados convencionais lidam com dados do tipo char, integer, real e date, extensões espaciais como PostGIS possuem o tipo geometry e geography. Nos bancos de dados relacionais, os índices mais comuns são B-tree e hash. Já nos bancos de dados espaciais, dão suportes a índices bidimensionais,
por exemplo, usando índices a partir de estruturas como R-tree, quadritree e KD-tree. Funções mais comuns nos bancos de dados convencionais são strlen, que retorna o tamanho de uma coleção de caracteres, power, que retorna a potência, now, que retorna a data atual. Já no PostGIS, temos a função para calcular o perímetro, para retornar uma dada coordenada, calcular a área, calcular interseções, entre outros. No PostGIS, o tipo de dado mais utilizado é o Geometry e é o que a gente vai utilizar nesse curso. O tipo Geometry segue a especificação proposta pelo consórcio OpenGIS. Essa especificação descreve hierarquicamente as geometrias. Então, cada geometria está associada a um sistema de referência, como podemos ver aqui, que inclui projeção, dado e parâmetros. E cada geometria pode ser especializada nos tipos abaixo. Então, vamos destacar aqui o Point, Line String e Polygon, que é os que a gente vai utilizar. Uma forma de descrever essas geometrias é usando uma notação textual, conhecida como WQT, ou Well Known Text. Observe a representação de ponto, de linha, de polígono e, por último aqui, de polígono com buraco. Além desse, seria possível também representar estruturas múltiplas, como multipoint, multiline string e multipolygon. Agora, como que a gente faz para usar a extensão PostGIS? Para usar a extensão PostGIS, será necessário executar o seguinte comando SQL: create extension PostGIS. Isso irá criar várias tabelas dentro do banco de dados Postgres, e criando tanto tabelas como índices como tipos de dados. Por exemplo, a tabela de referência espacial. Depois que você criou o extension PostGIS, você pode, por exemplo, selecionar todos os atributos da tabela Spatial HalfSys. Então, cada projeção com seus parâmetros e datum tem um número específico. Aqui vamos mostrar um exemplo bem simples. No encontro presencial, iremos trabalhar melhor esses elementos. Vamos criar uma tabela de pontos. Essa tabela de pontos tem dois atributos: a geometria, do tipo ponto, e o nome. Então, para exemplificar, considere 3 pontos em um plano cartesiano. Então, agora podemos inserir esses 3 pontos com os seguintes comandos SQL. Então, insert intro. Então, inserir dentro da tabela ponto alguns valores e, para definir o valor, a gente vai definir o ponto no formato WKT. Então, primeiro com a coordenada 0, 0, o segundo com a coordenada 5, 0 e o terceiro com a coordenada 0, 5. E cada um com o nome origem, eixo X e eixo Y. O resultado, por exemplo, de um select em cima dessa tabela, depois da inserção, seria como mostrado aqui abaixo, onde a geometria é mostrada em um formato binário, que é a forma que realmente é armazenada dentro do banco de dados. Porém, usando o comando st_astest, a gente pode visualizar esse retorno da geometria no formato textual, que é o WKT, o Well Known Text, que foi descrito anteriormente. Aqui vamos mostrar um outro exemplo de uma outra função espacial, que é a stDistance. Essa função espacial retorna a distância euclidiana de duas geometrias. Nesse exemplo, ela retorna a distância de um quarto ponto que foi criado para o já cadastrado no banco de dados. Porém, o mais comum é que vamos utilizarmos um banco de dados integrado, banco de dados geográfico integrado com um sistema de informação geográfica. Por exemplo, o QGIS, que é um sistema de informação geográfica aberto e gratuito. Em alguns casos, usamos bancos de dados espaciais apenas indiretamente através desse sistema de informação geográfica. Aqui é um exemplo de um mapa de municípios do Maranhão e alguns pontos em vermelho representando sede de empresas fictícias, visualizados através aqui do QGIS. Então, se a gente selecionar, por exemplo, Select todos from Maranhão, teríamos esse retorno dessa tabela aqui, lá dentro do banco de dados. Então, esse mapa em si é apenas uma tabela dentro do banco de dados.
Porém, com esses dados, poderíamos fazer a seguinte pergunta. Quais são as empresas que estão localizadas dentro do município de São Luís? Em sedes, na tabela sedes, não existe um atributo que diz qual município. Porém, a gente consegue chegar a essa resposta usando as operações espaciais. Por exemplo, a operação topológica within, ou dentro. Porém, temos que lembrar que, nesse caso, propositalmente, esses dois dados estão em projeções distintas. Então, para que o operador topológico within funcione, primeiro eu preciso colocar as duas informações na mesma projeção. Então, dentro da própria consulta, eu consigo mudar a projeção do dado e fazer uma consulta espacial. Ao executar essa consulta espacial, eu teria como retorno os pontos 1, 2 e 4, como podemos ver aqui no mapa, são os pontos que realmente estão dentro do município de São Luís. Então aqui foi apenas uma breve apresentação do SQL e de uma extensão espacial, no caso PostGIS. No nosso encontro presencial teremos o dia todo para trabalhar basicamente esses dois conceitos, banco de dados usando linguagem SQL e as extensões espaciais. Então, por fim, aqui contextualizamos a linguagem SQL, apresentamos brevemente uma extensão espacial denominada PostGIS, e o detalhamento dessa extensão e sua utilização será explorado na aula presencial. Lembrando novamente. Então, leia o fascículo, acesse o material complementar e bons estudos.